Abra sua Bíblia, Primeiras Reis. Deus tem me dado essa palavra, então o Senhor vai falar comigo e com a igreja sobre Elias. Amém? Capítulo 17. Que diz assim a palavra de Deus. Eita, glória a Jesus, aleluia. Que diz assim: então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Glória. E depois veio ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há que de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Pois fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Só até aqui, amém? Se quiser depois ler em casa. Senhor, eu preciso de Ti nessa noite. Eu preciso da Tua misericórdia, Senhor. Aleluia. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar, Senhor. E se não for a Tua mão forte, Senhor, para me guiar, É Senhor. verdade. Deus, de mim mesmo eu não tenho nada. Mas é de Ti nessa noite. Oh, glória. É de Ti que eu preciso. É de Ti que eu necessito. Eu estou aqui como serva, Senhor. Como filha, Senhor. Eu preciso que Tu fala conosco. Glória a Deus. Fala comigo, Senhor, através da Tua Em palavra. nome de Jesus. Oh, alaparamandaraçaí. Eu te peço, papai, 2 anjos na minha direita. Oh, Senhor, à minha esquerda. Eu te peço 2 anjos sobre a minha casa. Meu Deus amado, Senhor, toma, Senhor Jesus amado, esta igreja nas Tuas mãos. Toma os Teus servos, Senhor. Oh, E abre, Senhor Jesus amado, a Tua palavra, Senhor. Me dá um entendimento, Senhor, da Tua palavra. Abre o entendimento da Tua igreja, Senhor. Todo roubador, Senhor, de palavra nessa noite. glória. Tudo aquele que vem para atrapalhar, Senhor. Nós neutralizamos agora, pelo poder que há no Teu sangue, Senhor. Meu Deus, eu te peço. Oh, Senhor, prepara os nossos corações, Senhor, para que a Tua palavra possa ser fértil nessa noite. É o que nós te pedimos, já te agradecemos. No nome de Jesus. Pode sentar, igreja. Oh, Jesus poderoso. Falar de Elias. Elias, a Bíblia vai dizer que era a boca de Deus. Elias era a porta-voz do Senhor. Nós somos a voz de Deus sobre a terra. Você é a voz de Deus na sua casa. Você é a voz do Senhor na sua empresa. Aonde você for, você é a porta-voz de Deus. A Bíblia diz que Deus, como Ele procurar, irmão, é algo que Ele está esse. Você é uma pessoa escolhida. É como a mulher das 10 dracmas. A Bíblia diz que ela vai perder, mas também ela vai varrer e vai procurar. Oh, Allah para mandar. Assim é o Senhor para com a sua igreja, para com sua eleita. Assim é eu e você. Deus está procurando
verdadeiros adoradores que adora. Procurar é algo que ele está dizendo. Deixa eu ver aonde estão os meus. Aonde está aquele que verdadeiramente quer fazer conforme a minha vontade. A vontade de Deus para com as nossas vidas, Ele sempre vai trabalhar como Ele trabalhou de uma forma extraordinária na vida de todos os homens e mulheres de Deus. Ele trabalha em nosso favor. A palavra de Deus diz que Elias, ele vai sair da sua cidade e vai para Samaria. Aleluia. Assim é eu e você. Seja qual é o lugar que o Senhor te colocar. Aleluia. Seja qual é o lugar que você for. A Bíblia diz que Deus vai escolher Elias para um comando do céu. E para fazer o comando do Senhor, irmão, nós sabemos que tem obstáculos. Sabemos que tem dificuldades. Sabemos que não é fácil de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus para com as nossas vidas é nós dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olha, a vontade do Senhor, ela não é a nossa. Aleluia. Então Deus está mandando Elias aí a Samaria. Eu imagino, Elias estava na sua cidade. Elias sabia que tinha um rei perverso, má, e que aquele rei não fazia coisas que agradavam ao coração de Deus, porque seu pai, a geração de Acabe, ele vinha trazendo aquilo que não era bom aos olhos do Senhor. Foi para esse tempo que o Senhor te escolheu. A Bíblia diz que Deus escolhe Esther para um tempo favorável para aquele lugar, quando ela também vai para o palácio. E no tempo determinado que era de Deus, teve o decreto que Amã, ele vai fazer ali algo a querer matar o povo judeu. Foi para aquele tempo que Deus escolheu Esther. Aleluia! Tudo na nossa vida o Senhor trabalha com propósito. E a palavra de Deus diz que Elias é para esse tempo de Samaria, qual o Senhor tinha escolhido. Era o tempo determinado do Senhor. E a Bíblia diz que Elias vai para Samaria. E lá ele vai. Quando o Senhor nos escolhe para fazer algo do qual Ele chamou, não é fácil, porque nós vamos ver dificuldades. Aleluia. Nós vamos ver aflições. A Bíblia diz, né? Não tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, se Ele venceu, nós vamos. As aflições das nossas vidas não é algo para massagear a nossa vontade. Elias vai sair do seu convívio, da sua cidade, para fazer a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, a Bíblia diz que é melhor obedecer, irmão, fazendo conforme Ele nos manda, o qual Ele nos direciona a fazer. E Ele vai obedecer
confrontar. Não pensa o confronto a qual ele vai ali diante de um rei perverso e ruim. E a Bíblia diz que Elias, quando ele vai diante daquela situação, confrontar o rei, seja qual for o confronto que você está vivenciando, eu não sei quais são as aflições, os confrontos, as guerras espiritual a qual você está vivenciando, mas é necessário nós passarmos por isso. Elias, ele vai agora confrontar e vai passar aflições da sua alma. Que aflições são essas? A Bíblia diz que naquela época, que alguém viesse confrontar o rei, era exilado, era morto. E agora vai dizer para aquele rei que não haveria chuva, nem orvalho. Meu Deus. Eu disse, meu Deus, quanto o Senhor quer levantar homens. Você pensa que Deus usava os homens naquela época? Só naquele tempo? Não, irmãos. A igreja está necessitada. É cura e libertação. Não está tendo isso na igreja. Não está tendo isso na igreja. Porque é necessário Deus levantar homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, para ir naquela direção aonde o Senhor nos coloca. A igreja, Elias, eu vendo a história de Elias, eu disse, meu Deus, hoje você vai botar a mão no enfermo e você profetizar a cura. A Bíblia não fala? Aleluia. Isaías 53, né? Verso 4, né? Imporão as mãos e serão curados. Meu Deus! Está faltando isso na igreja para o tempo de hoje. A Bíblia diz que Elias, ele vai ser levantado para uma obediência do Senhor. E ele vai conforme o Senhor dá o direcionamento a ele. Eu não sei qual o direcionamento a qual o Senhor tem te dado, tem te ordenado. Deia lá para mandar a você. Deus, nessa noite, Ele quer te dar um direcionamento do céu. E Ele vai, as instruções a qual o Senhor vai passar para ele, e Ele vai dizer: não haverá chuva segundo. Eu disse segundo porque não foi a primeira. Porque a primeira é do Senhor. Ele está no direcionamento de Deus. É o que a igreja precisa entender. E ele vai dizer: não haverá chuva e nem orvalho segundo a minha palavra. Que palavra poderosa é essa? A Bíblia diz que pela palavra do Senhor, Ezequiel, lá no capítulo 37, a mão do Senhor foi a mão de Deus que levou Ezequiel a um vale de ossos. É a mão de Deus que te leva. Nós só temos que entender. Hoje eu falando com uma pessoa, hoje à tarde, ele disse: tem 3 vozes. As vozes do homem, a voz de Deus e a voz do diabo. Nós temos que entender qual são a mão
direcionamento, se é um posicionamento, ou alabá-los, é a palavra de Deus. Eita! O povo estava cocheando, dormindo, fazendo como as mães, Mateus 25, das virgens. Tinha as prudentes e tinha as nessas, as loucas. Eita, Deus fiel. Olha a noiva, olha o povo de Deus necessitando da glória de Deus. A Bíblia fala em Isaías 60: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascer sobre ti. A glória de Deus estava sobre Elias. A glória de Deus tem que estar sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus andava, falava com Moisés frente a frente. E a glória de Deus, a nuvem, guiava o povo. Essa mesma glória, ela não está só lá no passado, ela ainda existe sobre as nossas vidas. A glória de Deus está sobre as nossas vidas. É Ele que nos leva, é Ele que nos direciona, é Ele que tem essa nuvem sobre as nossas vidas. Ele tem ainda a coluna de fogo lá, Choromandarai. É Ele que nos direciona, como Ele direcionou o povo de Israel. É o mesmo Deus que direciona Elias. E a Bíblia diz que Elias, ele vai aqui obedecer o chamado, e todo chamado que nós obedecemos, nós vamos passar por angústia, por aflições, porque Deus, Ele disse na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tenho ânimo. Oh, Arabawassá. E a Bíblia diz que Deus, para ele sair, olha o que ele não enfrentou, olha a angústia de desespero, a qual ele vai confrontar o rei. Quando nós confrontamos o diabo, a nossa luta não é com meu amigo, não é com meu vizinho. Lá em Efésios 6:10 é vestida as armaduras, porque a nossa luta é contra principados, demônios que está sobre igreja. É nós que temos que estar revestidos para entender o chamado, para entender o direcionamento, para entender para o tempo de hoje, para as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele vai dar esse comando, fala, e agora Ele vai sair, e agora o Senhor vai fazer questão. E o interessante é que a palavra de Deus vai dizer: vai e habita e fica lá. Mas a palavra do Senhor vai dizer: te esconde no rio. Nós temos que estar escondido. Nós não podemos estar. A Bíblia diz que Jesus, quando foi, o noivo foi em encontro da noiva. A Bíblia diz que elas estavam revestidas, cheias. Nós temos que estar cheio, revestido, escondido. Nós temos que estar escondido debaixo da mão potente do esconderijo. Elias está no esconderijo. A Bíblia fala no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra da Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nós, no momento
prova, porque a Bíblia nos diz que a força vem do alto, a força vem de Deus, e a Bíblia diz que Ele vai nos dar força e poder, autoridade. Oh, Arabassurabanda, é essa presença, é o que nós precisamos para a caminhada. Está sempre. Eita glória. Servo de Deus. Eu ouvi uma pessoa falar, eu conheço muito essa pessoa. E ele disse assim: mas nós precisamos estar revestidos de oração, de consagração. Nós precisamos estar revestidos da palavra. Revestimento. Nós precisamos, porque os dias são maus. O adversário das nossas vidas, ele não brinca. Nós sabemos que o adversário da nossa alma, a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais organizados do que o povo de Deus, do que o povo da luz. Elias, ele vai estar lá no Rio Querite e vai ficar por uma palavra. Sabe o que é uma palavra de um homem de Deus? E eu vou citar algo aqui porque eu tenho respaldo a citar. Aleluia. Eu moro numa casa, vai fazer 4 anos. Tem 4 anos. E 2 anos que eu estou nessa casa, o dono dessa casa, ele vai adoecer. E ele vai dar uma AVC. E ele vai ficar em coma. E disse que não tinha mais jeito. E que ele não ia escapar, porque ele não estava falando. Não conhecia ninguém. E o caso dele era muito grave. Eu orando, o Espírito Santo do Senhor, eu pego uma obreira, a Cris, e vou no Hospital São Rafael. E eu falo com o filho dele. E eu pedi para entrar na UTI. E ele disse assim: olha, o meu pai não está conhecendo ninguém. Ele deu um derrame. E ele não conhece ninguém. Não está falando, perdeu a fala. E eu olhei para ele e disse: se for de Deus, eu vou entrar dentro desse UTI, porque só quem entra é os familiares. E ele olhou para mim e disse: pastora, se Deus lhe trouxe aqui, a senhora pode entrar. A Bíblia diz que o servo de Deus, aonde ele coloca a planta dos pés, é a palavra. Quando Elias entra lá em Samaria, ele coloca a planta dos pés, já está dizendo: o território é do Senhor. O território é de Deus. O que é de Deus, ninguém pode pôr as mãos. O adversário não pode botar os pés. Então, quando eu entro lá dentro e ele me vê, e ele escorre a lágrima dos olhos. Ele escorre a lágrima dos olhos. E eu já fiquei um pouco assustada. E eu peguei sobre os pés dele, fiz uma massagem, peguei na mão dele. E eu disse: eu vim aqui dizer para você, como mulher de Deus, como profeta de Deus, você não vai morrer. Você vai sair daqui
andando com seus pés. O Senhor. E ele que eu digo, não chora. Ele foi ali se tranquilizando. E eu olhei para ele, você me conhece? E ele disse sim. Você é a pastora que mora na casa grande. Porque são uma das casas dele grandes. Tem muitos patrimônios. E eu saí dali, falei com o filho dele. E o filho dele olhou para mim e disse, olha, seu pai vai sair logo. Não, pastora, mas meu pai não fala, não conhece ninguém. Disse, pois ele me conhecia. Você está falando a verdade? Estava o sobrinho. Estou. Você quer entrar? Aí logo o sobrinho entrou lá, quando ele olhou, já, o sobrinho já foi logo falando, já foi conversando igual papagaio. Rouba lá para mandar. Isso é que Deus quer trazer para a sua igreja. É isso que Deus quer trazer para o seu povo. Qual é o tempo a qual o Senhor quer fazer na minha e na sua vida? É verdade. E para esse tempo, vai ser tempo difícil. Não vai ser um tempo que você vai pensar, querido, que você vai cruzar os braços e que vai estar tudo bem. A nosso redor está tudo bem. Mas é para esse tempo que vai tudo bem, e ele quer te levantar. É nesse tempo que você vê o seu redor, está tudo bem, tudo tranquilo, lá palma, certo. Mas é esse tempo que ele quer te levantar. Sim, Jesus. Oh, Allah paramanda, é para os tempos difíceis. O povo de Israel, o povo de Samaria estava passando tempos difíceis. Para eles estavam tudo bem. Estava à mesa do rei, comendo à vontade, viciando à vontade, mas Deus levantou Elias. Deus ainda quer levantar homens e mulheres com coragem, com compromisso. Quantos homens e mulheres de Deus não têm compromisso na casa de Deus? Foi para esse tempo que Deus levantou Elias. E a Bíblia diz que ele passa 3 anos e meio sem chover. Sabe por quê? A Bíblia diz, o que eu falei é o testemunho, você não vai morrer. Eu tive um filho com 17 anos. Os 2 rins dele parou. Ele entrou infartando. Ele tomava 4 tipos de comprimidos para a pressão dele, porque era alta, 28, 29, estourando. E quando eu entro lá naquele lugar para fazer a hemodiálise, eu disse, Senhor, eu não suporto isso aqui. Não deixa meu filho fazer isso aqui. E eu coloco as mãos. Para a glória de Deus, meu filho foi curado. Ele morreu, mas não foi dos 2 rins que parou, porque Deus colocou 2 rins funcionando. Deus colocou coração novo. Mas durante 17 anos Deus deu a oportunidade, 11 anos, e ele não quis. Aí Deus disse, agora eu vou colher. Morreu pela mão dos outros, foi matado, mas Deus curou. Não morreu na enfermidade. Deus quer levantar homens e mulheres compromissadas com a obra, onde ela botar a mão no canceroso, onde ela colocar a mão no endemoniado, onde ela colocar na empresa que está falida, Deus prosperar. Deus quer levantar homens compromissados com a sua obra. Aleluia. E a Bíblia diz que foi para esse tempo difícil que Deus vai escolher Elias. Pela palavra de um homem de Deus, não houve uva e nem orvalho. E a palavra de Deus diz que Ele, incrível, Deus nunca nos manda para lugares fáceis.
Senhor, Aleluia. com Jesus o negócio é estranho. Eita. E Ele te leva só para honrar e abençoar. Profeta, onde ele vai, meu irmão? Ele vai com o comando direcionado pelo Senhor. Eita, lá. A Bíblia diz que depois disso ele chega lá, naquela viúva de Sarepta. Será se Jesus não sabia que aquela jovem não tinha nada? Tu tá vendo para que profeta serve? Ei, ela palma serve. Tu sabe para que Deus escolhe? Deus vai escolher ele para esse momento, para ir para essa cidade, para ir para a casa daquela viúva. Ela não tinha nada, mas ela tinha algo tão grande. Ela que imaginava que não tinha nada. Ele me achou. A Bíblia fala em 2 Reis capítulo 4, vai falar da viúva. E o profeta vai perguntar pelo que tu tem em casa. Ela diz só um pouquinho de... Ai, o que não pode faltar é fé. E no povo de Israel está faltando. O povo estava cocheando, estava faltando. E a palavra de Deus diz que ele vai pedir para ela uma jarra d'água. E vai pedir para ela fazer o quê? Bolo. E a Bíblia diz, olha, ela sabia que estava conversando com um homem de Deus. Ela sabia que estava aí na casa dela. Era o santo homem de Deus. Aleluia, Jesus. Será se Deus não revelou para Elias? O interessante é que ela não questiona. Nós não podemos questionar o tempo e a ordem de Deus para a nossa vida. Tem muito cego questionando. O interessante é que ela não questiona. Ela vai fazer questão de fazer o bolo. Glória a Deus. Eu vou fazer para ti e vou te dar. E eu e meu filho nós vamos morrer. Ela vai fazer, ela vai obedecer. Ela não questiona, ela não vai fazer sacrifício, ela vai fazer. Ela vai obedecer. Como era que não estava aquela mulher com o coração aflito, angustiado? Verdade. Tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ai, oh, meu Deus. Tinha um pouquinho de azeite. Eu falei das 10 virgens. A Bíblia diz que a lamparina delas, de alguns estavam lá, porque estava faltando o que nós estamos precisa e nós necessitamos dessa unção, dessa graça. É esse azeite, essa graça, essa intimidade. Não estou falando do óleo de cozinha, não estou falando do óleo aqui da unção, tá? Eita, glória. Isso aqui não. Amém? Que eu estou falando de intimidade, de comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É dessa intimidade a qual as 5 não tinham, porque tinha perdido lá. Quando eu entrei, a primeira palavra que eu disse, da mulher que perdeu a dracma. E ela vai varrer, procurar. É o que o Senhor está procurando. Os verdadeiros. Meu Deus amado, se Deus é poderoso. A mulher samaritana, tinha muita gente lá.
E Jesus vai ficar lá, porque sabia aquela mulher que tinha perdido ela. Oh, glórias! E ela queria encontrar. Glória a Deus. A Bíblia diz que essas virgens, quando o noivo, que é Jesus, que nós temos um encontro todos os dias real com o Senhor. Verdade. Em você levantar e estar de pé, é o Senhor. E elas se levantam. Me dá-te teu azeite. Ou vende. Você está vendo como sempre algo que é inegociável. Não podemos negociar. A vinha de Nabote, a Bíblia diz que tinha o rei perverso. E do mesmo que nós estamos falando. E ele vai se agradar. Sem necessidade. Anda lá para você. E a Bíblia diz que ele vai ficar tão furioso, tão triste, sabe? Sem chão. Porque ele queria a vinha de Nabote. Sendo que a horta dele era muito mais. Oh, é inegociável as coisas do papai. Ela mandará sair. E a Bíblia vai nos dizer que ela disse: nós queremos comprar o azeite. Tá bom, você? Glória a Deus, Jesus. A Bíblia fala claramente. Elas estavam adormecidas. Ela estava sem o azeite, sem a presença. Aleluia! Meu Deus, servo de Deus não pode de maneira alguma encalabar a sé. Seja qual é a situação a qual você está vivenciando ou passando, você não pode ficar de maneira alguma. Fazer como Davi. Não retire de mim a tua presença. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. O servo do Senhor, nós somos como vagalume. Aonde nós entrarmos, nós somos luz. Aleluia. Aonde a treva tem que aí, né? Nós que somos luz, né, irmão? Nós temos que ser um canal de bênção para vidas. Elias está sendo um canal de bênção para aquela casa, a qual ela disse: olha, eu só tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha, e o negócio aqui é difícil. E ele disse: eu cheguei aqui para mudar o negócio. Ai, ela passa, o servo do Senhor, quando ele chega para mudar. Ele chega para fazer a diferença. Servo do Senhor, onde ele ir não fazer a diferença, a glória de Deus acabou. Aleluia. Seja onde for, seja luz. Glória. E a Bíblia diz que, pega mais 5 minutos. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ele traz o bolo, dá para ele, e ele se alimenta, e ele fica lá, na casa. E o interessante é que Deus já estava e vê muito mais além. Às vezes nós pensamos só aqui agora, é ou não é? E o Senhor vê o futuro do povo judeu, viu lá? Esther, quando ela casa com o rei Assuero, a visão plena de Deus era muito mais além
Porque o povo judeu tinha dado um decreto: morte. E Deus já estava poupando e usando ela para aquele tempo. Como Deus entra na vida dessa mulher, já sabendo. Interessante que o menino morre. Mas a Bíblia diz que o mesmo Deus que levantou Elias, a Bíblia diz que ele ficou no Rio Querido, habitou lá, ficou. Deus mandou comida, mandou os povos alimentar, deu ar. E a Bíblia diz que agora ele vai para essa situação a qual ele disse: Senhor, tu me trouxe para cá e agora o negócio deu foi. O problema é, não é? É quando você está requerendo algo da parte do Senhor, você pede algo aqui, Deus está te abençoando, mas vem outro problema para pular. Não é? Ó, servo de Deus, ele tem que estar com a espada arada todo o tempo. Aleluia. Ei, ela para mandar. Não vê Davi? Davi, ele vai descansar no momento, a Bíblia diz, né? Que ele ganha tantas pelejas, tantas batalhas, e ele descansa, né? E a Bíblia diz: olha, Elias estava descansado, irmão. O meu bebê ficou lá e de repente veio um negócio para ele. O menino morre, a mãe vai lá: vem cá, Elias, eu trouxe para cá, para minha vergonha de Deus, esse teu Deus aí tirou meu filho pelos atos que não agradavam ao Senhor, porque ela não era crente. Mas Deus tinha levado ele naquela situação para mudar a história. Deus sempre leva homens e mulheres de Deus com um propósito. E a Bíblia diz que Deus, ele vai orar, buscar a presença do Senhor. E a Bíblia diz que aquele menino, ele vai botar boca com boca, peito com peito. Eu digo: meu Deus, crente é coisa assim, né? Interessante, né? É muito forte, né? Ele pega o menino, ele podia falar assim: Jesus, ele podia ter pegado o menino e fazer como Abraão botou lá no altar, né? Né? E apresentar. Então Deus mandou ele fazer algo estratégico. Dá uma lá para você. Bota peito com peito, boca com boca, lá para você. E a Bíblia diz que o menino espirra por 7 meses. Aleluia. Deus está te dando fôlego de vida hoje nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja estratégico em tudo aquilo que Deus mandar você fazer. Se ele não é, Deus disse: olha, eu vou te dar uma estratégia. Bota aí boca com boca, peito com peito. Às vezes Deus está mandando você fazer algo e você é de mim, né? Às vezes Deus está mandando você pegar um óleo desse aqui, botar um pinguinho em cada litro de água, né? Tem gente que tem geladeira em casa, né? Ou é? Bota lá, às vezes o Senhor quer libertar, quer curar, quer salvar, quer dar uma cura espiritual. Aquela mulher precisava. Ela precisava que Deus entrasse na vida dela financeira. Ela precisava que Deus, que agora, depois que Elias entra lá, o menino falece, agora ela está precisando de um milagre impossível. Deus está entrando no milagre hoje impossível da sua vida. Aleluia. Ei, moça! Porque era impossível aquele menino vir à vida. Ela vai, calabarama. Eu não sei o que você está pedindo. Não é cura e milagre? Pois ele está dizendo: eu estou curando a tua alma hoje. Glória. Só quem cura a alma do homem é Deus. A alma daquela mulher estava arrebentada. A alma daquela mulher estava passando um momento difícil. A senhora que está de blusa preta, eu tenho algo de Deus para você. Dá uma lá para você. O Senhor está trabalhando e entrando na tua saúde, no teu estômago. Diga para ela que eu visito o estômago dela. Diga para ela: de calabassu de cana. Eu visito lá, e Deus está visitando também teu financeiro, mulher. Tem uma causa a qual tu colocar
parte nas minhas mãos. Diga para ela que eu sou o Deus das causas impossíveis. Eu sou o Deus do milagre que entra hoje dentro da casa dela. Alabau, arama. Eu entro como eu entrei na casa daquela mulher. Oh, meu Deus, e diga para ela, que eu cuido dos dela. Tem uma vida que o Senhor diga: eu vou resgatar, eu vou salvar. Diga para ela que eu estou curando o sangue dela hoje. Deus te livra da mão do médico. Missionária, coloca a mão no ventre dela. Oh, alapauasse. Diga para ela a perna direita, viu? Por esse dia, diga para ela que eu livro ela da hemorragia. Dei alapauasse. Ela sabe o que eu estou dizendo. E eu curo hoje. Eu curo hoje. Segura ela, missionária. Eu curo hoje que o anjo do Senhor ele entra e faz aquilo que o homem não pode fazer. Ele faz, ele te livra, ele te guarda. Assim me faz ver o Senhor, em nome de Jesus. Amém? A irmã que está perto dela. Vou passar as revelações, amém? Outra Eva. Ô glória! O Senhor disse assim ao meu coração: diga para Eva também o nome? Eva. Diga para Eva que eu sou Deus de Calamã. O menino espirrou por 7 vezes. Diga para ela que eu estou ouvindo a campanha lá. Eu vejo a campanha de louvor. Durante 7 dias estou apresentando ao altar de Deus. Diga para ela que eu sou Deus de milagre. Diga para ela que eu vou fazer um milagre de Calamandarabas. E eu vi o Senhor, eu vi uma chave grande nas tuas mãos. Nessa mão de Calabá. Eu disse: meu Deus, que chave é essa? É excesso a qual eu vou fazer ela. É necessário que tu vai abrir essas portas, e tu vai ter acesso, né? Diga para ela que a chave é de ouro, a porta é de ouro, e é o tempo difícil a qual tu vivenciou. Diga para ela dar um tchau hoje, porque ela entra dentro desse portão e vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Assim vai ver o Pai. Eu sinto a graça de Deus aqui. O Senhor está nessa noite aqui. A presença de Deus, ela é real. Fica de pé, minha filha. Quantos livramentos de morte o Senhor já te deu? As batalhas espirituais. E tu tem sentido na carne, no espírito. E tu tem orado: Senhor, não me leve. O robô Soramandaravaçaí. Você é esposo dela? E as orações é que eu faço entender. Porque eu tenho um filho, papai. Eu tenho um filho para me cuidar. Diga para ela para ela cantar o hino da vitória. Tira as aflições e o medo a qual tu tem enfrentado entre 4 paredes, só tu e o Senhor. Diga para ela que eu visito o sangue. Diga para ela que eu visito a saúde. Diga para ela que eu visito o corpo físico. Diga para ela que eu visito os órgãos. Deus está visitando os teus órgãos. Eu livro ela. Deus tem te livrado só da hemodiálise, não, né? Deus tem te livrado de um câncer. Diga para ela que os órgãos dela, diga para ela que eu sou os médicos dos médicos. Eu acrescento os dias e te dou vida, mulher, a partir de hoje. Dá 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica alguém perto da irmã. Eu quero mencionar aqui.
É boca com ponta, peito com peito. E eu me lembro na época, eu fui cometida de uma enfermidade. Pode ficar aí, pastor. Só vou passar o que Deus mandou. O pastor Geraldinho, na época, a irmã Neuri, minha missionária, que também foi minha pastora, eu fui cometida de uma enfermidade muito grave, já avançada, e os médicos disseram que não tinha mais jeito, né? Os meus ossos, os meus nervos e meu sangue estavam comprometidos. Eu dei uma ranceníase muito profunda e eu fiquei preta da cor de carvão, e fiquei pesando não era nem 40 quilos, acho que 38, meu peso era 38, 40, não pegava peso. E os médicos, eu tomava, era 6 comprimidos na frente do médico, e eu tinha que tomar pelo menos 2 anos de comprimido para acabar a doença, mas eu ia ficar com as sequelas, porque os meus nervos já estavam todos comprometidos. E Deus levantou um homem, ele não tinha o céu da boca, ele tinha curado do câncer. E eu lembro como fosse hoje. A Neuri disse: levanta, missionária, e deita boca com boca, peito com peito. Oh meu Deus! E ela botou com 3 meses. Não tem lógica. Ou é 6, 1 ano ou 2 anos. Não tinha 3 meses. Eu fui até o médico. Meu Deus, que mistério é esse? Você vai testemunhar nesse porque desceu algo aqui maravilhoso, que vai, você pode filmar, porque Deus disse, vai ser e ali na mesma hora, a Neuri botou boca com boca, peito com peito na mim, e eu me levantei e fui ao médico. E o médico, eu não sei porquê, mas a senhora está curada. Fizeram 4 tipos de exames, eles não entenderam nada. Por esses dias eu fui pregar no pastor Ronaldo, e eu mandei uma moça tomar. Deus me tomou, foi algo estratégico. Eu digo, Deus manda tu tomar 3 gotinhas por dia até acabar. Deus mandou tu pegar o vinagre de maçã e toma. Sabe o que ela tinha, pastora? O pastor Ronaldo pode mandar jogar na rede social. Ela estava com 3 caroços. E ela botou para fora os 3 caroços. Toma lá, pausa. E eu fui pregar lá. Fizeram agora um congresso de mulher e me levaram, e ela testemunhou. Eu fiquei maravilhada. Oh, se tu fizer. Fica um anjo na estação. Pode deixar, irmão, que eu vou botar a boca com boca. Deus mandou. Alabá você. Tu sabe o que é Deus botar o rins para funcionar? Porque desceu algo diferente aqui nessa noite. Diga pra ela, tem o marido dela, né? Diga pra ele, essa mulher já entrou infartando dentro de um hospital. Diga pra ele, filha, que eu estou hoje entrando no coração dela. Eu vou confundir a medicina. Oh meu Deus, vem cá, minha filha. Vem cá, rápido. Aleluia. Oh, aleluia. Eu creio, Senhor. Aleluia. O anjo está levando ela na maca, tocou para sair, pegando o zinho dela, meu Deus, está fazendo algo tão extraordinário. Eu tenho uma mãe chamada Graça na rodoviária. Sempre quando eu vou lá, ela me dá de comer. Então eu chamo ela de mãe, né? Porque quando alguém te dá de comer, cuida de você, um pai e uma mãe. E essa moça, não vou dizer o nome, mas eu posso chamar a Dona Graça, porque é da família. Aleluia. E ela foi cometida de uma enfermidade chamada AIDS. Quem conhece o que é AIDS? Na época,
Essa moça ficou com 13 quilos. Toma lá, Paulo. Falo isso com respaldo, que até hoje está viva e casada para a glória de Deus. Deus curou ela do AIDS. Parente da Dona Graça que vende comida lá na rodoviária. Está lá. Mais de 20 anos casada. Deus está fazendo algo tão grande na vida dessa mulher. Eu digo sem medo de errar. Porque esse Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Amém? Fica de pé. Aleluia. Deus, essa moça vem aqui, um espírito maligno. Ai, a parte loucura. Espírito da perturbação. Há um espírito maligno. Eu vejo o Senhor hoje destruindo, porque veio para trazer na família inteira. Que demônio é esse? Espírito maligno da de família. Eu vejo caveira e eu via crânio. O Senhor está quebrando hoje. Está fazendo algo hoje. A jovem aqui. Você, minha linda. Meu Deus. Canta. Canta, diz o Senhor para ti, mulher. Não é hora de recuar. Não é hora, mas é hora de avançar. Pastora, mas se a senhora estivesse na minha pele, os confrontos é grande. As lutas têm sido grandes. Embaixo, Deus não só está curando, mas Deus também está libertando ela. Ele abaixou a mandar. Isso eu disse, canta. Ele abaixou. Eu vejo um questionamento, questionou algo. Darabaossa, diga para ela. Bota a tua mão esquerda para cá. Na tua vida sentimental. O Rabaossa, tu questionou algo para o Senhor. Dá água para ela que ela está tonta. E fraquinha, deixa. Está fraquinha. Deitada um pouco, ela está fraquinha. O anjo está anestesiando. É que ela está com enjoo, está com náusea. Ele está bombardeando o sangue dela todinho. O jeitinho que ela faz lá na mão de Ares, o Espírito de Deus está fazendo isso aqui. E ela está fraca. Do mesmo jeito, porque Deus está filtrando. Os rins, né? Senhor, tá? É algo que essa moça vai testemunhar pro resto da vida. Eu tenho nem medo. Mas pensa que uma mulher que não tem medo de falar de cura. Porque Deus tem um mistério de curar o povo. Tem! Aleluia! Eu falo isso com prioridade da minha cidade. Eu não preciso ir para longe, não. É dentro da minha cidade que eu já vi Deus fazer coisa extraordinária. Eu vejo a glória de Deus aqui. Isso eu disse, louva. Vejo muito questionamento, mas na tua vida emocional, na tua vida sentimental, Ele está entrando para fazer algo. É necessário. Ele está te dando força. Porque o Senhor é contigo. Deus tem algo muito grande, minha filha, a fazer no meio familiar, e Ele vai fazer. Assim vai ver o Senhor. Amém? Eu quero passar algo para a igreja. Já sei que eu peguei aqui meia hora. Amém? Mas se você tiver uma causa diante de Deus hoje, porque eu vi o Espírito Santo de Deus. Senhor, você tem? Tem uma causa impossível que o Senhor possa. Eu tenho uma causa impossível, eu preciso. Oh, Senhor, eu quero apresentar a tua igreja
a nave, Senhor. Ei, calabaramandará. Que o Senhor nessa noite possa entrar. Que o Senhor Jesus possa derramar a tchotogoro papapá. E que o Senhor nessa noite possa fazer, meu Deus, que a tua glória pode ser manifesto, rabadaramandará, naquilo que teus filhos, Senhor, tem colocado diante do teu altar, diante da tua presença. Que o Senhor possa dar vitória a cada um, porque eu saio daqui, Senhor, crendo também com o meu milagre. Oh, labão-a-sé, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. E até aqui me ajudou o Senhor, amém?